Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional que queira discutir e aprender temas de clínica médica. Meu nome é Joane Alves. Eu sou o Frederico Amorim. E eu sou a Letícia Plett. Primeiro episódio com 2 mulheres no TDC, hein? Isso Maioria mesmo. de mulheres. Exatamente. Muito bom. E começando com a Letícia, né? Mais uma colaboradora para o nosso time. Nossa, primeira colaboradora a participar de podcast. Exatamente. Me sinto honrada, hein? Letícia, conta para o pessoal que está ouvindo a gente quem é você, o que é que você faz, por que você está aqui conosco e compondo a nossa equipe. Ótimo. Eu acho que eu vou começar com a última pergunta, né? Eu acho que eu estou aqui porque também sou uma amante da clínica médica. Eu fiz a minha residência R1, R2 de clínica médica aqui na USP e estou fazendo agora o R3, o ano adicional de clínica médica também na USP. Boa, Letícia. Top. Pessoal, e temos uma grande novidade. Dessa vez o TDC trouxe um anunciante para os nossos ouvintes. Então essa é a hora, Joane, que eu tenho que engrossar minha voz e falar assim: esse episódio é um oferecimento de... A voz mais aveludada do Brasil está falando para vocês que o Whitebook, um aplicativo que é muito bom, que tem muitas informações, vai colar seu nome junto com o nosso podcast. Porque assim, o Whitebook acho que já ajudou muita gente em muito plantão. Com certeza, Fred. Acho que tem muito assunto lá que a gente pode checar, tipo, o que a gente gosta de fazer, né? Procurar assuntos em lista. É, tipo, 6 remédios para insuficiência cardíaca, 4 causas de tosse com raio-x normal. Exatamente. Acho que os ouvintes têm que procurar. Esse episódio está muito bom. E essa parceria, ela trouxe 5 motivos para a gente baixar o Whitebook agora. Então quer dizer que você já fez uma lista de motivos agora, é isso, Jane? Claro, eu não ia perder essa oportunidade. Perfeito. Então vai lá. Número 1. O primeiro é óbvio. A seção de clínica médica do Whitebook é lotada de informação. Perfeito. E número 2. O Atlas do Whitebook tem mais de 1000 imagens em alta resolução. Tá faltando episódio de hash agora, né? A gente pode usar essas imagens para isso aí. Boa! O terceiro, você consegue olhar a área do seu interesse e se manter atualizado em uma seção personalizada para você. É bom que você foge daqueles assuntos que já não tem mais saco de ver, né? Sim, claro. O quarto motivo é que tem mais de 100 conteúdos de Covid e eles são totalmente gratuitos. É, o importante é que a parte do Covid é grátis, né? E nesse momento de Covid, onde tem muita desinformação por aí, qualquer coisa que ajude você a se informar é boa, né? Com certeza. E o quinto, que é que você pode acessar o conteúdo offline. Isso aí é top, né? Já tive problema com isso, tá? Da internet cair no meio do plantão e não ter onde checar. Não, e isso vai ajudar bastante, então tem motivo de sobra para assinar o Whitebook, para você baixar pelo menos o aplicativo e conhecer essa nova plataforma. Fechou, então, acabando o episódio, já baixa aí o aplicativo. Top. Boa. Então a gente ainda não falou o tema do episódio, né? Uhum. Então o episódio de hoje é sobre meningite. Então a gente tentou dividir esse tema em 4 partes, tá? Então, primeira parte, a gente vai definir rapidinho meningite, encefalite, falar um pouquinho dessas definições. Bem rápido, né? Isso. Aí a segunda parte a gente vai falar da parte clínica. Então, algumas dúvidas de quando suspeitar de meningite, né? Esses sinais meningíticos que a gente sempre ouve falar, será que eles estão tão presentes assim ou não? Tem alguma dica de exame físico que pode puxar para algum lado ou não tem? Aí, terceira é a parte de diagnóstico. A gente vai falar um pouquinho de líquor, vai falar um pouquinho de culturas, etc. E por último, o tratamento, que é a pergunta, né? Coloco vanco, não coloco? Coloco ampicilina, não coloco? Mistérios. A ideia... Dexa, não coloco? A ideia é responder tudo isso nesse podcast. Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Não garantimos, tá? É a ideia, né? É a ideia. Fechou. Então, acho que a gente pode começar pelas definições, então, né, pessoal? Bora Perfeito. lá? Bora lá. Então, nós vamos começar definindo o que seria meningite, né? Essa síndrome. Por si, pela definição, tanto meningite quanto encefalite, que é um grande diagnóstico diferencial aqui, que a gente precisa pontuar, elas têm um diagnóstico que é estritamente patológico. Tá. Mas, obviamente, há uma dificuldade nesse diagnóstico, porque, enfim, A gente não faz biópsia de cérebro Exato. comumente, né? A pessoa tá lá super mal, vamos biopsiar primeiro. Não dá. Nós vamos nos pautar em sintomas clínicos e alguns exames laboratoriais, exames complementares. Que sugerem uma alteração que mais pra frente, se eu fizesse a biópsia, talvez eu encontrasse esse achado, né? Exato. A ideia é essa, né? Exato. É porque acho que esses termos se confundem muito nos textos, né? Às vezes eles colocam encefalite como a parte patológica
E outras vezes eles colocam como algo sindrômico, né? Isso, exato. E aqui tentando trazer como síndrome, né, já que o nome por si só não consegue dizer pra gente quem é o que tá causando, por isso que a gente sempre dá um sobrenome, né? Se é uma meningite, ela tem um sobrenome. Ela é viral bacteriana e necessariamente o ideal é a gente tentar definir se é uma bacteriana, qual é a bactéria que tá causando. Entendi. Que a gente vai tentar falar aqui mais pra frente. Boa. Mas qual é o grande ponto? A meningite, ela vai se pautar muito em sintomas clínicos, que é o clássico, é cefaleia, febre, rigidez de nuca, pode ter alteração do estado de consciência, enquanto a encefalite, ela vai ter sintoma focal, muitas vezes associado com essa alteração do estado de consciência. Tá. Também. Só que aí acho que a sacada é que você pode ter os dois ao mesmo tempo. Enquanto eu tenho uma meningite, só que eu tenho também sinais sugestivos de encefalite, que aí eu posso chamar de meningoencefalite. Isso. É isso, né? Isso. E é até importante pautar, já entrando aqui no tópico do nosso episódio, é que os pacientes realmente muito idosos, e eu digo muito idosos acima de 65 anos, que nem são tão muitos, né? Mas, enfim, eles são... É engraçado que aqui a gente fala que são idosos, mas se aparece na enfermaria, você fala, não, é jovem, 65 anos é jovem. Exatamente. E esses pacientes, eles são um perfil de pacientes que vão fazer essa manifestação muitas vezes só com alteração do nível de consciência. Entendeu? Então, eles talvez seja mais difícil a gente conseguir fazer essa diferenciação das duas grandes síndromes. Então, a nossa história clínica vai ser o nosso exame complementar inicial. Então, Júnior, só um comentário final disso que você falou, que o que a gente está falando aqui de meningite é uma infecção do espaço subaracnoide, né? Existe um outro tipo de meningite que, na verdade, não tem nada a ver com nenhum desses quadros que a gente está falando, dá normalmente associado a infecções granulomatosas, né? Que é um achado de imagem que a gente chama de pacmeningite. Então, essas infecções que a gente está falando aqui são infecções do espaço subaracnoide, tem local que chama de leptomeningite. Isso. Mas o que a gente não está falando desse achado bem diferente, mais raro, que tem várias doenças associadas, que é a pacmeningite. Fechou? Fechou. Beleza. E aí, Joane, quando é que a gente pensa em meningite? Boa. Então, existem os sintomas clássicos, né? Tem uma tríade famosa, que é de cefaleia, febre e rigidez de nuca. Tá. Mas tem algumas referências que eles vão estender para 4 principais sintomas, né? Eles acrescentam a alteração do estado mental nessa tríade e eles viram que 95% dos pacientes têm pelo menos 2 desses 4 sintomas. Tá. Boa. Qual o problema disso, né? Que o paciente pode ser 2 desses 4 sintomas, pode ser febre e cefaleia. Isso, que vai ter todas as infecções, vão ter isso, né? Exato. Então, há uma dificuldade nesses 4 sintomas. É claro que quando vêm todos agrupados, a gente vai pensar, vai ser uma possibilidade forte, mas há esse grande problema. Uma dúvida que sempre fica, porque assim, quando aparece um paciente com rigidez de nuca, fica bem mais fácil pensar nesse diagnóstico. O problema é, se não tiver, eu ainda penso ou não penso? Acho que essa é a dúvida, né? Boa, Fred. Porque aí nós vamos entrar um pouco sobre os sinais meníngeos, né? Que a gente aprende na faculdade e vê muito, passagem de plantão, enfim. Sempre que a gente fala de meningite, a gente vai falar de sinal meníngeo, se a gente testou ou não. E tem os dois famosos, né? Kern e Brudzinski. Boa. Esses dois sinais, eles vão ser incomuns nas meningites de etiologia viral. Tá. E quando é uma meningite bacteriana, e vamos falar bacteriana lato sensu, sem definir a etiologia específica, o Kern só vai estar aí presente em 11% dos adultos. Muito pouco. Muito quase pouco. nada, né? E o Brudzinski menos ainda, 9% dos adultos. Ou seja, não tem sinais meníngeos, quer dizer nada. É isso que você está me dizendo, né? Isso. Então, se tem, realmente vai aumentar, talvez, a possibilidade, porque eles são mais específicos, né? Uhum. Mas se não tem, não vai te ajudar, assim, a descartar essa possibilidade. É importante isso, porque vira e mexe as pessoas colocam isso, né? Mas esse paciente tem febre, cefaleia, tá meio estranho, mas não tem sinais meningos. Aí outro, beleza, então Exato. agora eu tô mais tranquilo, ele não tem sinais meningos. Então a gente tem que tirar essa tranquilidade das pessoas, é isso, né? Exato, porque até que a gente vai falar mais pra frente, na parte do tratamento especificamente, é importante, né? O tempo pra gente começar o tratamento desse paciente. Dos outros sintomas, febre é presente na grande maioria dos pacientes, mais de 85% deles vão ter. Fotofobia também, 90% dos casos, cefaleia, quase 70% dos casos. Então, são bem comuns, mas são sinais pouco específicos. Então, tem esse problema. Só um comentário, Joane. Os pacientes que não têm febre, ou seja, têm esse quadro atípico, eles têm uma mortalidade maior associada à meningite. Justamente porque a gente deixa de pensar no diagnóstico. Boa. É o paciente que tem a cefaleia, alteração do estado mental, né? Que tá naqueles 4
dentro 2 dos 4 sintomas, mas como não tem febre, a gente acaba deixando de pensar nas causas infecciosas logo de cara, né? Tem muito essa ancoragem precoce do diagnóstico. Já que falamos, né, de apresentação clínica, os principais sinais que nós estamos acostumados, vamos falar de agentes, né? A gente tem que pensar. Se eu penso no meningite viral, eu não posso esquecer do enterovírus, dos herpes vírus, dos arbovírus e, em alguns casos, aí já são casos mais específicos, você tem que lembrar de HIV. E o HIV vai entrar principalmente nos casos de meningite crônica, tá? Boa. Guardem essa ideia. Top. Já as meningites bacterianas, tem 4 pessoinhas aí. Garotinhas. 4 garotinhas que a gente vai ter que lembrar. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B, principalmente, Neisseria meningitidis e Listéria, quando a gente vai falar de imunossuprimido. A famosa listéria, né? Isso. Então, esses são comuns aí, tanto em adulto quanto criança, mas aqui, obviamente, vai pensar só no adulto, que é o nosso público. Fechou. Então, Joane, desse que você falou, acho que o mais comum de todos é o pneumococo, né? Isso. Que é comum para tudo, né? Exatamente, exatamente. E o problema, né, Joane, é que não tem muito como diferenciar pelo exame físico entre as etiologias, né? Então, a gente já comentou que já é difícil suspeitar. Então, você falou alguns sintomas que são bem gerais, cefaleia, febre, a alteração do estado mental, mas isso é muito inespecífico, né? E aí, para diferenciar entre as etiologias, aí talvez seja um pouco até mais difícil. Mas pensando assim, no primeiro pneumococo, acho que talvez a história de uma doença, uma sinusopatia prévia, lembrando que você pode ter uma sinusite que pode complicar com uma meningite, né? Fred, mais uma observação, pacientes com fístula licórica também têm maior incidência de pneumococo, então é algo para ficar aí na nossa cabeça também. Top. Boa. E aí, depois disso, né, das outras etiologias bacterianas, aí ainda tem a meningocócica, né, que aí sim tem aquele grande achado da púrpura, né, que tende a ser uma manifestação que vai chamar a nossa atenção, só que o que é importante é que a púrpura sim marca bem a meningite meningocócica, mas o exantema maculopapular mais difuso não vai conseguir diferenciar se é uma meningite viral de uma bacteriana. Entendi. Então, se tiver, obviamente, com uma púrpura, eu puxo talvez mais para uma meningococcemia. Isso. Agora, se for só um exantema, aí pode ser um monte de coisa, né? Isso, até porque a gente está considerando que a arbovirose está nesse jogo, então imagina aí se não é uma dengue, né? Uma outra condição que está causando, que está levando a meningite. É legal isso que você falou, porque aqui a gente consegue diferenciar as doenças por meningococo em 3 em geral, né? A meningite, a meningococcemia e a meningite com meningococcemia, né? Isso. Então, o paciente pode ter só meningite, sem a meningococcemia, sem os sinais sistêmicos de meningite, mas esse paciente que tem a púrpura é o paciente que a gente está imaginando que tem os dois, né? Então, a meningite com meningococcemia, né? Exatamente. E, por fim, a gente tem que pensar sempre no tempo, né? Que é o tempo de apresentação. Aqui nós estamos pensando muito no paciente que é agudo, Tá. aquela evolução de horas a no máximo dias. E eu digo dias, aí no geral é menor do que um dia. Tá. No geral são quadros mais graves, né? Se eu chamar a atenção, principalmente nos casos das meningites bacterianas. Já as meningites crônicas são aquelas que têm uma apresentação que dura aí mais do que 4 semanas, né? Pelo menos 4 semanas. E aí, a gente vai pensar em 4 grupinhos aqui principais. É bem maior a possibilidade, mas a gente pensar assim, o que eu não posso esquecer é meningotuberculose, Top. fúngicas, principalmente criptococose, Legal. sífilis e, por fim, entram algumas causas não infecciosas e que aí pode entrar vasculite, mas também lembrem do HIV nesse caso, né? É legal que você falou essas, Joane, porque as duas primeiras, né, cripto e meningo TB, a gente vê mais associada a imunossuprimidos, mas lembra que a sífilis, a neurosífilis precoce, né, a neurosífilis do tipo meningite, meningovascular, não precisa de imunossupressão para acontecer, né? É uma manifestação de sífilis secundária que o paciente não precisa ser imunossuprimido para apresentar. Boa. E por último, a gente tem a famosa Listeria monocytogenes, né? Isso. Que acho que a gente vai pensar em algumas situações específicas, né? Isso mesmo, Fred. Então, a gente tem que lembrar da listéria em pacientes imunossuprimidos, pacientes com HIV, inclui paciente com HIV, e paciente gestante.
Acho que são os grupos mais importantes aí pra gente lembrar. É legal isso que você falou, Letícia, porque grávida tem 10 vezes mais chance de ter listéria do que a população geral, que eu achei bem absurdo. E faltou só o idoso, né? O idoso também tem risco de fazer listeriose. Então, quando é que eu vou pensar? Paciente que tem um quadro de meningite que esteja nesses grupos. Pronto. Ótimo. O quadro clínico em si não me ajuda tanto, apesar de estar associado a algumas comidas, tipo leite, queijos, derivados. Isso em si não vai ajudar a gente. O importante é pensar que ele é imunossuprimido, talvez ele tenha tido essa exposição, e o quadro clínico pode ser desde um quadro super grave para um quadro bem leve, né? Então o quadro em si também não vai ajudar tanto. Ótimo. Tá bom, Fred. Então, a gente já sabe quando suspeitar, etiologia. Então, agora vamos para o nosso próximo passo, né? Que a gente precisa de exame complementar para um paciente que a gente está suspeitando que tenha aí um quadro de meningite. Perfeito. Acho que a gente pode dividir em 2 grupos. Exames laboratoriais e exames de imagem. Tá. E dentro dos laboratoriais a gente divide entre exames de sangue e exame do líquor. Fechou? Beleza. Então, começando pelos exames de sangue. Como qualquer quadro bacteriano, quadro inflamatório, a gente vai ter o aumento das provas inflamatórias em geral. Então, é comum ter leucocitose, é comum ter PCR alto, é comum ter procalcitonina alta, né? Opa. Aí um examezinho mais caro, mas que está chegando aí para falar bastante sobre bactéria. Boa. Desses 3, só lembrar que esses 3 eles só vão mostrar para mim que esse paciente ele está inflamado. Eles não vão me dizer qual é o sítio da inflamação, então isso pode valer para várias infecções. Mas a procalcitonina em si, ela me ajuda a tentar diferenciar infecções bacterianas de virais. E a meningite é uma das grandes doenças que a procalcitonina já foi estudada algumas vezes. E uma procalcitonina mais alta, ela tem uma razão de verossimilhança de 31,7. Isso é muito grande, né? Muito alto. Então aumenta muito a chance do paciente ter se ele tiver uma procalcitonina alta, né? E uma procalcitonina baixa diminui muito a chance de ser um quadro bacteriano. Então ela tem uma razão de verossimilhança negativa de 0,06, muito baixa também. Então é um exame que vale a pena a gente pedir, se disponível, certo? Perfeito. O único problema é que é caro, né? Mas para diferenciar bactéria de não bactéria, ele ajuda bastante. Ótimo. Outros exames que podem estar associados aqui. 30% dos pacientes têm hiponatremia. Não tinha esse dado, achei bem interessante. Ele não serve para nada, mas ele me ajuda. Achei interessante de qualquer forma. Fica aí o conhecimento. Fica. 30% não acha estranho se o paciente tiver hiponatremia. Mas uma coisa que você falou, Joane, dos pacientes com meningococcemia, eles podem ter distúrbios da coagulação, né? Boa. Então isso também pode me ajudar a pensar para um lado ou para o outro. Fechou? Tá. E de mais específico no sangue, o que a gente pode fazer é hemocultura, né? Então, meningite é uma condição clássica que positiva hemocultura. Mais de 50% das meningites vai positivar hemocultura, até 80%, 90%, dependendo do grupo de população, né? Boa. Então, a hemocultura vale a pena fazer nesse paciente, porque tem algumas infecções em que a hemocultura não positiva tanto, né? Perfeito. Por exemplo, infecção de pele, etc. Mas meningite geralmente positiva bastante hemocultura, então vale a pena fazer. Então, Fred, eu entendi que as provas inflamatórias vão estar aumentadas. Boa. E aí a procalcitonina, né, tem essa dificuldade do preço, da disponibilidade, mas talvez seja um exame que vai ajudar aí nessa diferenciação. Boa. E as culturas vão estar, e as hemoculturas vão estar positivas na grande maioria dos casos. Perfeito. Tá bom? E aí, depois dos exames de sangue, a gente vai para o exame mais clássico da meningite, que é a punção lombar, né? Que todo neurologista adora. Exato. E aí, com esse teste, vem a primeira pergunta. Quando fazer tomografia antes de fazer o teste? Acho que essa é a grande dúvida. Boa. Extremamente relevante. Só lembrando que a gente tem um capítulo só de líquor, né? Que é o Sim. nosso capítulo número 20. Boa. TDC Lab Líquor. Quem quiser dar uma olhadinha lá, a gente vai comentar algumas coisas aqui, mas quem quiser uma coisa mais aprofundada, tá lá. Tá muito bom esse episódio. Muito bom. Antigo, né? Antigo. É. Então, assim, na verdade, o grande risco da gente fazer a punção lombar num paciente é a gente facilitar uma herniação. Tranquilo, né? Nossa. Sossegado. É só apenas Isso. herniação, né? Tranquilinho. Mas existem, então, várias descrições mais antigas de herniação pós-punção licórica. A ideia é a gente avaliar alguns dados do paciente que sugerem que ele possa ter mais risco de ter uma herniação. Boa. E aí, nesse paciente que tem mais risco, eu faço uma tomo para checar. Se Beleza. o paciente não tem tanto risco, aí, que nem você falou, Brasil, né? É. As referências que eu peguei, elas listam pelo menos 6 coisas pra gente dar uma olhada, tá? Boa. Então, primeira coisa, se esse paciente é imunossuprimido.
Então, esse paciente tem risco de ter algumas lesões em massa de sistema nervoso central, que fazem efeito de massa, e que aí, se você fizer a punção lombar, pode facilitar a herniação. Boa. Segundo, histórico de alguma massa no sistema nervoso central, ou AVC, ou alguma infecção do sistema nervoso central, mesmo não no imunossuprimido. Terceiro, se o paciente teve uma convulsão na última semana. Quarto, se ele tem papiledema. Quinto, se ele tem alguma alteração de nível de consciência. E sexto, se ele tem algum sinal focal. Então, esses 6, se ele tiver algum desses positivo, ele vai para tomo. Se ele não tiver nenhum, pode ser que eu possa fazer a punção e não aconteça nada, né? Boa. O famoso seguir o baile. Isso, segue o baile. E aí, Fred, o que é importante a gente observar no líquor? Vamos falar primeiro do que a gente vira e mexe esquece de pedir, talvez seja um dos mais importantes, Boa. que é o lactato. Então, assim... Tem coisa aí, né? Aí tem coisa. O lactato, comparado com celularidade, com glicose, com proteína, ele é o melhor que me ajuda a diferenciar entre bactéria e vírus. Caramba. Então, assim, por que a gente sempre quer diferenciar bactéria e vírus? Porque as outras condições são bem mais raras, né? Então, a Joane comentou de meningo TB, neurosífilis, etc. Essas coisas são bem mais raras. Então, geralmente fica entre esses dois mesmo. Se eu quiser diferenciar bacteriano de viral, o melhor é o lactato. Já foi comparado, então, tem meta-análise falando. E qual que é o corte que a gente usa? 35 mg por decilitro, ou se você é do pessoal que usa milimol, 3,9 milimol. Então, acima disso, eu vou pensar em bacteriano, tá? Tá. Aí, só uma última coisa importante do lactato é que ele se altera com o tratamento. Então, ele pode usar para ver melhora do tratamento. Boa. Mas, ao mesmo tempo, se eu usei antibiótico antes, ele pode estar falsamente mais baixo. Tá. Fechou? Fechou. Agora, vamos aos clássicos, né? O que a gente vai pedir, então? Celularidade diferencial, Proteína no líquor. glicose. E acho que é isso, Acho né? que é isso de glicose. Acho que esse que é o principal, né? Exato. Então, como é que é o geral desses exames no paciente com meningite bacteriana? Então, ele vai ter, geralmente, número de leucócitos 1000 ou mais, Boa. sendo que esses leucócitos geralmente vão ter um predomínio neutrofílico, né, de polimorfonucleados, normalmente acima de 80%. Vai ter uma proteína alta, e aí essa proteína geralmente acima de 200, Perfeito. então 200 miligramas por decilitro, e uma glicose normalmente menor que 40. E aí tem aquela sacadinha de fazer a glicose do paciente, né? Isso. Que a gente sempre esquece de fazer, né? A gente sempre esquece de fazer e vai mudar, né, o tratamento desse paciente, porque senão a gente não vai ter parâmetro para conseguir comparar e dizer, talvez está baixa, mas é um paciente que tem uma hiperglicemia ou já está hipoglicêmico, que entra, e aí tem um outro episódio que fala disso, na avaliação inicial de um paciente que tem alteração do nível de consciência, né? Perfeito. Acho que a dúvida fica assim, como é que eu associo a glicose do sangue com a do líquor, hein, Letícia? Boa. Habitualmente, a relação é de 2/3. O que Tá. fala a favor pra gente de meningite bacteriana é quando essa relação é inferior a 0,4. Fechou. Então, se eu conseguir fazer aí uma glicemia capilar do paciente, já ajuda, né? É ótimo. Então, eu vou ter, só repetindo, aumento de leucócitos, principalmente polimorfonucleados. Eu vou ter diminuição de glicose e aumento de proteína. É isso, né? Exato. Só que aí esses cortes, também tem que lembrar que eu vou ter meningites bacterianas com valores diferentes desses às vezes, né? Então esse corte é um corte que a maioria dos pacientes vão estar acima dele, mas alguns vão estar abaixo. Perfeito. Vou comentar aqui da listeria de novo, porque o líquor na listeriose, ele tem duas características interessantes. Uma é que mais de 20% das vezes em algumas cortes ele não vai ter característica de meningite bacteriana. Tá. E ele é, tirando a TB, a outra bactéria que pode ter aumento de leucócitos líquido com predomínio linfocitário. Então, acho que esse é Bacana. uma coisa legal. Nesses exames que a gente está comentando, nas meningites virais, como é que eles vão aparecer? Então, os leucócitos eles vão ser geralmente menores do que 250. Tá. A glicose geralmente não é consumida. A celularidade geralmente tem um predomínio de linfomono, diferente da bacteriana, que é um de polimorfonucleados, né? Então, aqui é predomínio de linfócitos, não de neutrófilos. E por último, as proteínas geralmente estão menores do que 150. Podem estar alteradas, mas menores de 150. Boa. Certo? Certo. Agora, acho que tem uma bizarrice aí que a Letícia vai falar pra gente. Fred, pra você, etiologias de meningite eosinofílica. Meu Ou seja, eosinófilos Deus. no líquor. Tenho que lembrar de que etiologias? Nossa, você tá me perguntando isso na lata, assim.
Eu acho que deve ter um estrôngulo lá no meio do líquor. Perfeito. É uma das etiologias. A gente pensa especialmente em infecções fúngicas. Top. É bastante comum em neurocriptococose. Top. E a gente pensa em parasitas. Fechou. O mais comum, principalmente lá no Paraná, onde eu me formei, era neurocisticercose. Nossa, top. Que entra nas causas das meningites crônicas, né? É um dos diferenciais. E aí, já aproveitando que a Letícia trouxe isso à tona, pessoal, no episódio 91 a gente falou um caso clínico de eosinofilia, então vão lá para complementar e tudo isso que a Letícia já trouxe aqui para vocês. Como essa Joane tá marqueteira, hein? Tô, né? Meu Deus. Então a gente vai pros bichos agora, né? Então, o primeiro exame que a gente vai pedir desse paciente é o GRAM, Boa. que é pegar o líquor, aí o microbiologista vai lá, cora e tenta ver se tem bactéria ali, né? O bom desse exame é que ele é rápido, então você vai ter a resposta em 2, 3 horas, dependendo do seu laboratório. O ruim é que às vezes ele pode dar negativo. Ele não é bom o suficiente para excluir a doença, então se ele vier negativo não quer dizer que não tem. Mas se ele vier positivo, a especificidade dele é alta. Ele viu o bicho lá, né? Aí é top. E aí vocês lembram quais são os achados de GRAM e qual bicho que quer dizer cada achado de GRAM? Nossa, Fred, aí você desenterrou, hein? Então lá, se o exame vier cocos gram positivos, o que eu penso? O nosso rei, pneumococo. Pneumococo, né? Claro. Top. E se vier cocos gram negativos? Aí a gente já pensa na Neisseria. Top. Aí se vier cocobacilo gram negativo? Hemófilos. Top. E aí o mais bizarro, se vier bacilos gram positivos? Aí sim a gente pensa na Listeria. Top. Então acho que esses são os 4 principais pra gente lembrar, né? Boa. Além do GRAM, a gente tem a cultura, que vai mostrar não só o bicho, mas vai mostrar o perfil de sensibilidade mais pra frente, então ajuda a gente. E cultura do líquor positiva bastante em meningite bacteriana, tem locais aí 70%, 80% de positividade. Boa. Além das culturas, que mais que a gente poderia pedir, Joane? Agora entra os PCEs, né, pra gente fazer pesquisa específica para etiologias virais, principalmente aqui, né, que vão nos ajudar a diferenciar quadros, né? A gente tá numa grande síndrome guarda-chuva que é a meningite. Síndrome guarda-chuva, eu tava esperando essa palavra. Essa eu aprendi com o Pedro. Porque tem no inglês umbrella term, eles estão chamando tudo de guarda-chuva, certo? Exato. Mas esses especiais, o único problema que a gente tem é que eles não são muito disponíveis em vários locais, né? Mas se você tiver disponível... Então, e tem alguns locais, né, que a gente vê que vai fazer logo, pedir esse pacotão de exames para avaliar. E assim, não tem como dizer o que é certo e o que é errado. Óbvio que é um paciente que muitas vezes chega com maior gravidade, a gente quer ter um diagnóstico etiológico rápido, até para guiar terapêutica, né? Mas é sempre pensar, se você tem disponível, talvez faça sentido, faz logo... Talvez associar mais com história clínica, exposição, fatores de risco. Tu diz de fazer todos, né? Inclusive os de TB, os de cripto, os de sífilis, fazem todos os pacientes, né? Exatamente. Acho que entra também o negócio de ser um material difícil de se obter, né? Isso. A punção lombar já é um procedimento mais chato de fazer. Aquele material ali, acho que a gente quer aproveitar o máximo dele, né? Isso, e o grande ponto é que se você faz já no início, antes de você começar a fazer antibiótico terapia, então é ainda um material que tá lá com mais informação que você pode ter naquele momento, né? Top. Aproveitando que você falou disso, Joane, tem aquela ideia de o quanto o antibiótico atrapalha esses exames, né? Isso. Então a gente já tinha comentado que o lactato atrapalha um pouco. A cultura também atrapalha um pouco, tem local que fala que diminui em 20% a positividade das culturas, principalmente cultura do líquor e GRAM. Só que os principais, celularidade, glicose e proteína, não são muito alterados por isso. Então tem estudos mostrando que, mesmo se você fizer uma terapia de antimicrobiano um pouquinho antes, eles não vão mudar, porque eles não têm essa ideia de mudar tão rápido quanto esses outros exames. Perfeito. Então nosso raciocínio fica mantido. Exato. Tá, então agora a gente já tá com um paciente que tem uma suspeita clínica mesmo de meningite, tem os sintomas típicos. Ele que já... não são tão típicos, infelizmente. Exato. E que a gente não consegue fazer a neuroimagem dele, não tem disponível no meu serviço, que era uma realidade, infelizmente, na minha graduação, que parece ter um sintoma focal, e a gente acha que tem um papiledema. E aí? A gente faz ou não faz antibiótico logo para esse paciente? Boa, acho que é uma excelente dúvida, Jo. Eu acho que antes da gente falar do tempo do antibiótico, a gente precisa lembrar, pensei em meningite, seja viral, especialmente bacteriana, eu preciso instaurar as medidas de isolamento para esse paciente. Tá.
Então, que tipo de medida eu coloco para esse paciente? Boa. Pensando em meningococo, isolamento de gotículas. Perfeito? Fechou. E aí a gente pode pensar no antibiótico. Quer dizer que quando ela foi falar com o paciente, ele começou a falar, opa, meningite, pronto, isola, né? Perfeito. Como agora a gente usa máscara, nem precisa mais esse cuidado, mas quando não era, pegava a máscara do bolso e opa. Na época não era, não. Então vamos lá, o segundo ponto é o momento de início do antibiótico. A gente sabe que pacientes que começam o antibiótico mais tardiamente têm uma evolução pior. Boa. Então o que a gente faz? Tem duas estratégias diferentes. Então, no geral, tenho 2 pacientes. Aquele paciente que vai precisar da neuroimagem. Tá. Nesse caso, eu coleto as hemoculturas e já inicio o antibiótico. Boa. Não espero coletar líquor, não espero fazer exame de imagem. Tá. E o segundo ponto é o paciente que não vai precisar do exame de imagem. Nesse caso, a gente consegue coletar o líquor um pouco mais rápido. Então, coletamos líquor, cultura e logo em seguida entra o antibiótico. Tá. E se for demorar de alguma forma esse líquor, eu vou entrar com antibiótico Perfeito. mesmo assim, né? Perfeito. Tá, então o meu paciente, esse que eu descrevi, é o paciente que eu vou coletar a hemocultura, já que eu não consigo fazer a neuroimagem, começa o antibiótico e é isso, né? Perfeito. É o melhor cuidado que eu vou oferecer pra ele. Exatamente. Tá. E aí vem o segundo ponto. Que antibiótico iniciar? Isso. Cara, essa é a maior dúvida do planeta. Porque assim, ceftriaxone, ok, todo mundo vai pôr. E põe mais alguma coisa ou não? Acho que essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida. Então vamos lá. Ceftriaxona já está definido. 2 gramas de 12 em 12 e a gente precisa de uma dose um pouco maior para penetrar no sistema nervoso central. Boa. Certo? E aí a dúvida está em relação à vancomicina. Eita. É assunto polêmico. Ih, meu Deus. E aí a gente se depara com 2 recomendações. Quando a gente olha para as recomendações dos Estados Unidos, Tá. ele recomenda utilizar a vanco nas situações em que eu tenho uma resistência de pneumococo superior a 1%. Perfeito. E aí o que eu vou te responder é assim, a gente nunca sabe essas porcentagens. Putz, no meu hospital não sei, não tem nenhum controle. Como é que eu faço no Brasilzão? Boa. Então, a gente tem alguns dados do sistema Cireva que mostram para a gente a incidência desse pneumo resistente. Os últimos que a gente tem, aqui de 2017, tem uma incidência de 1,98. Então, acima desse 1% recomendado pelo UpToDate, por exemplo. Então, o que a gente pode deixar de recomendação para a galera? Eu tô esperando o episódio só pra essa frase que vai vir agora. O Fred está aqui ansioso, quase não conseguindo sentar. de tão Ansiosíssimo. ansioso. Eu não sou o único. Vamos lá. Então, Fred, eu acho que a gente não tem uma resposta muito precisa para isso. Tá. O que a gente tem que levar em consideração é que realmente essa taxa de pneumococo resistente aqui no Brasil, ela supera esse 1%. Tá. Eu acho que o mais importante... É um número mágico, né? É um número mágico, exatamente. Eu um lembro número mágico. de Itu, que em locais era 15%, a gente não usava quando era mais que 15%. Meningite, eles estão considerando esse 1% da cabeça, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que o que é válido é para cada local a gente checar com CCH o esquema que é prescrito. Boa, porque às vezes tem Já. protocolo local, né? Perfeito, que já introduz vanco junto com ceftriaxona, por exemplo. Então, a resposta que a gente vai dar é que a gente não consegue dar uma resposta, né? Perfeito. Desculpe, ouvinte, mas a Desculpe, gente não ouvintes. conseguiu essa resposta. Mas é mais porque a gente não tem esse dado suficiente, bom suficiente no Brasil para dar essa recomendação Exatamente. estrita, né? E talvez mude de região para região também, né? A gente Exato. nós somos um país enorme, então é difícil dar orientação única para um país tão grande. Então acho que a gente pode falar que essa é a taxa de resistência que a gente tem. Decida aí, é isso? É isso. É mais ou Liga menos pro por esse CCH. caminho. Chama a CCH, tá bom. Então vamos lá. Lembra que a gente comentou dos pacientes que têm fator de risco para listéria? Tá. Que são os pacientes imunossuprimidos, gestantes e pacientes com mais de 50 anos, Boa. né, os nossos idosos. Nesses pacientes, a gente precisa iniciar ampicilina. Top. Né? A dose que a gente usa é de 2 gramas de 4 em 4 horas. É Combinado? legal essa história porque é estranho essa combinação, né? Ceftriaxone e ampicilina. Mas é porque a listéria é resistente a cefalosporinas, né? Por isso que a gente tem que usar Perfeito. a ampicilina junto, né? Acho que essa é a ideia. Então, nesses pacientes que você falou, então, pacientes gestantes, idosos e imunossuprimidos, a gente não só vai entrar com ceftriaxone, vanco talvez, aí... a gente Polêmica. Polêmica. E ampicilina, é isso, Perfeito. né? Fechou. Exatamente. A gente tem um ponto adicional para os pacientes que são imunossuprimidos. Top. Né? A gente sabe que esses pacientes podem e têm uma maior frequência de infecções por bacilos gram-negativos, Tá. especialmente pseudomonas. Nesse sentido, para tentar cobrir essa bactéria, muitas vezes a gente, ao invés de usar ceftriaxona no esquema, utiliza cefepime e às vezes até meropenem. Fechou. Boa. Então, só ampliando um pouco mais o espectro do Perfeito. paciente, né? Isso mesmo.
Tá, você me falou os esquemas principais, mas como é que eu vou manejando isso? Tiro, coloco, mudo, como é que é isso? Perfeito. Conforme vão saindo os resultados, por exemplo, GRAM e culturas, a gente vai ajustando a antibiótico terapia. Perfeito. Então, a gente sabe pelo GRAM qual é o bicho mais provável e qual antibiótico vai cobrir. Fechou. Tá certo? Eu acho que um dos grandes dilemas é quando o GRAM não apresenta nenhuma alteração e quando a cultura vem negativa. Ah, meu Deus, aí deu ruim. Aí né? é um outro problema, além da vancomicina. Nesses casos, o que a gente faz? Se a gente tem uma clínica sugestiva e alterações do líquor, do padrão do líquor, que sugerem meningite bacteriana, a gente mantém a antibiótico terapia. O up-to-date... Isso o cara melhorou, né? Tem isso Perfeito, também, né? perfeito. Melhorou? Melhorou, segue jogo, É. tá certo? O up-to-date, ele traz pra gente alguns fatores que favorecem a manutenção da antibiótico terapia nesse caso de paciente, que não Tá. tem nem crescimento de cultura e nem evidência de bactéria no grão. Então, vamos lá. Fatores que favorecem a manutenção de antibiótico, Tá. mesmo sem cultura e mesmo sem grão. Paciente de mais idade, com mais de 60 anos de idade, que tem exposição ao uso de drogas injetáveis ou algum tipo de imunossupressão. Tá. No exame físico, que fala a favor de meningite bacteriana, é um Glasgow menor do que 15, presença do rash, que a gente comentou lá no começo, e algum déficit focal, do tipo afasia, déficit motor e defeito de par craniano. Tá. Nesses pacientes, é prudente a gente manter antibiótico. Esses são os pacientes que estão fazendo a meningoencefalite, né? Um quadro um Perfeito. pouco mais grave, né? Exatamente. E os achados de líquor, né? Uma glicose menor do que 45, uma proteína superior a 100 e leucócitos no sangue acima de 12.000. Esses pacientes têm um conjunto de coisas que nos levam a pensar ainda em meningite bacteriana, apesar de nenhum agente. Você vê que nesse ele põe o corte lá embaixo da bacteriana, né? 100 de leuco ele já... Perfeito, isso mesmo. Então isso que você resumiu foi aquele paciente que eu não fechei para bacteriano com culturas, quando que eu mantenho antibiótico ou não, né? Isso, exatamente. A presença de qualquer um desses, a gente mantém antibiótico. Então a gente já sabe que a gente pode começar, né? Essa extracção a gente já conhece, talvez vanco, considerar esses outros grupos. Mas a outra dúvida que fica é quanto tempo a gente vai tratar esse paciente, né? Qual é o tempo ideal? Boa. Boa. Isso depende bastante da infecção, né? A gente sabe que infecção por Streptococcus pneumoniae, o nosso tratamento é um pouco mais ampliado, de 10 a 14 dias. No caso de infecção Eu por... gosto quando eles põem esse intervalo, porque bem assim, amplo, né? joga na sua cabeça o que você acha entre 10 e 14. Aí você olha o paciente, melhorou bem, aí talvez 10. É isso, é Esse bem aqui isso. Mais ou foi menos. mais lento, vou estender um pouquinho. É bem isso, vai É ser isso bem aí. Nos casos de meningite por meningococo hemófilos, a gente opta por tratamentos mais curtos, né, em torno de 7 dias. O problema é quando a gente tem listéria ou micro-organismos de algum grau de resistência ou bacilos gram-negativos. Nesses casos, a gente opta por tratamentos ainda maiores, em torno de 21 dias. Oh, meu Deus. Aí você comentou de vários antimicrobianos e você já salientou isso, mas acho que dá para falar de novo que sempre quando a gente está falando de meningite, a gente tem que ver dose específica das drogas para meningite. Perfeito. Porque várias drogas vão alterar, porque por ser sistema nervoso central, a questão de penetração, etc. Então, tô frente a uma meningite, vou checar a dose das medicações. Né? Perfeito. Nossa, Fred, muito bom isso, porque não é uma rotina, né? A gente acaba deixando passar, acostumado com dose padrão de droga, e isso passa, a gente esquece. 1 grama 12 em 12 Nossa, fechou, né? Nossa, nem falo. E aí, pessoal, vocês não estão sentindo falta de nada nesse nosso esquema? Falamos de vanco, de ampicilina. Fred, Letícia deu aqui um puxão de orelha na gente, né? Aquele corticoidezinho, né? Acho que é isso que ela quer, aquele Falta, cheirinho. sempre de- precisa, né? Sempre a precisa. dexazinha. É boa. Vamos lá, então, quais são as recomendações para a gente usar a dexametasona? Então, vamos lá, a Sociedade Americana de Infectologia recomenda para a gente utilizar a dexametasona em todos os casos que eu suspeito de meningite por pneumococo. Fechou. Só que isso é difícil, certo? A gente não Demais. consegue diferenciar. Então, o melhor é a gente prescrever dexametasona para todos os pacientes em que a gente suspeita de meningite bacteriana. Tá. Combinado? A gente prescreve primeiro e vê depois o que era, né? Perfeito, exatamente. E qual é o momento da prescrição da dexametasona? Top. Também tem essa diferença. Então, a gente faz habitualmente alguns minutos antes do antibiótico Legal. ou junto com a primeira dose. Tem dosezinha aí pra gente da Dexa? Temos dose de Dexa. A dose varia conforme o peso. 0,15 mg por quilo, de 6 em 6 horas. Tá. E habitualmente a gente vai manter por 4 dias. Só que a gente só mantém por esse tempo nos pacientes que a gente tem evidência de infecção por pneumococo. Então, a gente inicia.
Se vier qualquer outro bicho que não lembre pneumococo, a gente retira. Deixa eu ver, Letícia, ó, então eu cheguei ao meu paciente, a minha mesma paciente, né? Vou começar antibiótico, porque eu não vou conseguir fazer a neuroimagem dela. Perfeito. Coletei cultura, e aí quando sair o resultado dessa cultura, eu vou decidir se eu vou manter ou não, dependendo do bicho que vai crescer lá. Exato. Beleza. Então, no momento da cultura, eu vou decidir antibiótico e corticoide. As duas coisas vão ser no momento do resultado da cultura, né? Exatamente. E às vezes com o GRAM a gente consegue antecipar essa decisão também. Boa. E pra que é isso mesmo, hein? Essa dexazinha aí? Boa, bem lembrado. Então vamos lá. O benefício da dexametasona foi comprovado em meningite por pneumococo e foi às custas de uma redução. Teve até de mortalidade, mas de complicações neurológicas. Tá. E a principal associada é a redução de complicação de perda auditiva. Aí ele diz que só tem aí uma divergência de diretrizes, né? Porque a diretriz europeia, que é de 2016, ela orienta o seguinte: a gente para a Dexa se descobrir que o paciente não tem meningite bacteriana, que você já tinha comentado, né? Se a bactéria não é estrepto ou hemófilos. Então ele coloca aqui um hemófilos como motivo de fazer, motivo de manter a Dexa, porque diminui desfecho de perda sensorial, né? Perda de audição. Boa. Mas a gente viu que na revisão da Cochrane sobre isso, de 2015, que isso é mais em crianças. Então, fica aí a dúvida. Strep é mais consensual, que é para manter. O hemófilos aí tem divergência entre as diretrizes, né? Perfeito. Então, para fechar, temos aqui uma médica lá no Ceará, em 2014, quase médica interna. Quase médica, interna. Interna. Avaliou uma suspeita de meningite. Ela fez a suspeita baseada no quadro clínico que a gente já comentou. Viu que não tinha papiledema, não tinha nenhum daqueles outros motivos para a gente fazer TC de crânio. Puncionou a paciente, fez antibiótico certinho e tal. Só esqueceu de uma coisa, né? Pequeno detalhe. A paramentação. Paramentação. A paramentação. E aí, doutora Jones? Então, né, a gente acabava atendendo muitos esses pacientes, né? Você chega no atendimento inicial, você tem que suspeitar, e muitas vezes a gente não estava paramentada, é que você falou, agora a gente tem o benefício de estar com a máscara, naquele tempo não era assim, né? Só quando você ia para a área exposta, principalmente para TB. Então, aí eu tinha que fazer a profilaxia. E aí é o ponto. Como... Tinha que ir para um setor para pegar a máscara, né? Isso, Nem era fácil máscara, não, né? Vocês lembram disso? Que não era fácil? Você registrava, era um Nossa, mega tinha que registrar. E você jogava fora em 95 depois de quantos dias? 2 dias, 1 dia de usar, você já jogava fora. Nossa, é verdade. Saudades. Saudades. E aí, né, depois de todo este momento, é que vem um assistente e diz, olha, agora você vai ter que fazer a profilaxia. E aí, Letícia? Como é que a gente faz? Boa, vamos lá. 2 tipos de profilaxia. Acho que primeiro pra gente recomendar dos contatos do paciente, familiares. Boa. Né? Tá. A gente recomenda para os contatos de pacientes que tiveram meningite meningocócica e que foram contatos próximos. É um pouco difícil a gente definir isso, certo? Mas habitualmente são pessoas que permanecem ou que permaneceram com o paciente por mais de 8 horas a uma distância que ele considera de menos de 3 pés. Ou seja, algo próximo. Todo mundo da casa, né? Todo No mundo da final vai ser casa. isso, né? Resumindo, todo mundo da casa. E tem os profissionais de saúde. Para profissionais de saúde, é recomendado para aqueles que tiveram atividades com exposição a gotículas. Então, é a físio que aspirou o paciente, o médico que entubou o paciente e que não estava usando proteção e nas primeiras 24 horas do início do antibiótico. Combinado? Fechou. E o que a gente pode usar de antibiótico? O que a gente pode usar de esquema? Ciprozinha, né? Perfeito. Cipro, dose única, 500 miligramas. Foi isso. Outra alternativa, acho que não tão fácil, a ceftriaxona 250 IM. Doída, exatamente. E outra opção seria a rifampicina, na dose de 10 mg quilodose, máximo de 600 mg, que a gente faria de 12 em 12 horas e manteria por 2 dias. Impossível de encontrar. Então vai ficar a ciprozinha aí. Dose única, oral. Mas aí tu tá falando de meningococo, né? Perfeito. Então pra pneumococo, listéria e para hemófilos eu não precisaria fazer isso? Habitualmente não. A gente tem um pequeno problema com hemófilos, que é quando a gente tem crianças com menos de 4 anos não vacinadas no domicílio. Mas aí é algo mais para questão da pediatria, né? Não tanto aqui pra gente. Aqui não falamos de criança. A gente falou de grávida rapidinho assim, mas criança não. E ele, você falou de profilaxia, só lembrando que a meningite é uma das poucas infecções bacterianas que a gente tem vacina, né? Boa. Na verdade, para esses 3 principais agentes,
a gente tem vacina para os 3. Bem lembrado, Então Fred. tem vacina de pneumococo, tem vacina para Neisseria e tem vacina para hemófilos, né? Aí só lembrar que algumas dessas vacinas têm indicações especiais, né? Então dá para checar nos manuais de Centro de Referência Imunobiológica, os famosos CRIs. Isso. Mas tem alguns que chamam a atenção que a gente nem mencionou no episódio, mas que é legal de lembrar, que são os asplênicos. Então os asplênicos têm mais risco de ter pneumococcemia, meningococcemia e existe hemófilo... Vocês entenderam. Hemófilo sangue, vocês entenderam. Assim como quem tem deficiência do complemento e quem usa o eculizumab. Boa. Mas aí tem vários outros, né? HIV, transplante, etc. Todos esses têm mais risco de ter infecção grave por esses bichos. Tá. Fechou? Então, se o seu paciente talvez se encaixe nisso, dá uma olhadinha no manual ou encaminhe ele para o CRI. Boa. Fechou? Fechou. Então acho que é isso, né, pessoal? Acho que fechou o episódio. Boa. Boa. Já deu para falar um pouco de meningite aí, principalmente meningite bacteriana. Agora vamos para os desafios. Boa. Bom, vamos responder da semana passada, né, Fred? Exato. O João vai dar essa resposta pra gente. E aí, pessoal, o desafio da semana passada, então, foi qual a sincronia que está associada com o uso de mais sedativo, né? A gente faz mais sedativo, essa sincronia aparece mais. No caso, é o disparo reverso, uma sincronia ainda pouco compreendida, mas que se apresenta mais em pacientes que fazem o uso de alta dose de sedativos aí no contexto de ventilação mecânica. Então, fica ligado. Valeu! Boa, João, boa. Quem deu essa resposta foi a mesma pessoa que acertou o desafio passado. Foi o Matheus de Oliveira Andrade, que é da UNB. O cara tá só acertando. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Bom, pessoal, o desafio dessa semana é bizarro, tá? Avisada, né? Eu não achei um melhor. Então, assim, foi um colega meu, o Luiz Osório. É um psiquiatra hoje em dia, mas fez graduação comigo. E quando ele tava lá na UCLA, ele viu esse caso. Internacional o desafio. Internacional, isso. Então você está em Los Angeles e você vê um caso de uma mãe com uma meningite e cresce um gram negativo no gram. Não cresce, você vê um gram negativo no gram. E a filha dela também tem a meningite, que também aparece um gram negativo no gram. Informação importante, Fred. O que elas têm de estranho e que ajuda você a saber qual é o bicho nesse caso é que elas têm em casa 2 dragões de Komodo. Apenas. Usual. Então ela tem 2 lagartos em casa. Qual que é esse bicho? Boa. Acho que essa foi a maior brisada que já teve até agora. Acho que foi essa. Então, 2 pessoas com meningite por um gram negativo que tem um dragão de Komodo em casa, qual é o bicho que você pensa? Acho que é isso. E aí, pessoal, agora a gente vai pros salves, né? Letícia, estreante do episódio, tem um salve pra fazer, né? Boa. Salve pros R3 de Clínica Médica da USP. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Boa! Quem faz R3 é corajoso, né? Não, brincadeira, top. Meu salve vai pro Sérgio Simões, ele é R1 de Clínica Médica lá em Fortaleza, no mesmo hospital que eu fiz residência, Boa. Valdemar Alcântara. E ele disse que eles sempre usam o nosso podcast como referência para discussões. Sempre que é um tema que eles vão discutir, que tem um episódio, alguém manda no grupo dos residentes para eles ouvirem e levarem esse conteúdo para discussão. Top. Muito legal, né? Então, muito legal isso. Um abraço para todo mundo, especialmente para os chefes, e aí eu tenho que fazer um parênteses aqui, viu, Fred? Com Faz. licença, Fred, com licença, Letícia. Para o Dr. Christopherson, Dr. Fabrício e doutora Lenora, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa. E o meu salve vai para Gabriela Mastella. É uma residente de geriatria do Hospital São Paulo. Foi minha R- durante a residência de clínica. Sofreu comigo durante os estágios de pronto-socorro. Agora ela é colega do Rafa na geriatria. A gente tá devendo há muito tempo esse salve para ela, então um grande salve, um beijo, Gabi. Beijo, Gabi. Então, só para finalizar, além de ouvir o podcast, vale a pena se inscrever no podcast, né? Se você puder fazer um comentáriozinho ou fazer uma avaliação também, ajuda a gente. Principalmente na Apple, tá, pessoal? Não, que é uma plataforma que a gente tá querendo também ter mais avaliações lá. Então, se puderem, façam lá esse papel. Boa!
A gente tá entrando mais forte agora no YouTube, né? Então dá uma Isso. olhada no nosso canal no YouTube. Tem também nosso Twitter, que também tá crescendo bastante. A Letícia Boa. tá bem ativa lá, né? Opa! Faz parte da equipe do Twitter. E por último, o Instagram, né? O bom e velho Instagram. Exato. Então, acho que é isso, né? É isso. isso. Acabou, né? Fechou? Fechou. Fechou Valeu, então. falou. Valeu, falou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.